Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. A Assembleia Legislativa comemora 190 anos de história e desde 1935, a partir da chegada das primeiras mulheres no Parlamento Estadual maranhense, elas têm quebrado paradigmas. E a cada legislatura, mesmo em menor número, as deputadas estaduais atuam para fazer valer os direitos das mulheres, ao propor leis e políticas públicas que garantem segurança, saúde, educação e equidade nos espaços de poder e decisão. E se hoje o sistema ainda dificulta o acesso das mulheres nesses espaços, imagina lá atrás, na década de 1990. No programa de hoje vamos conhecer mais uma deputada estadual maranhense que fez parte da história da Alema por 4 mandatos. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a ex-deputada, advogada e atual prefeita da cidade de Lago da Pedra, Maura Jorge. Maura Jorge chegou a ocupar a vice-presidência da Alema e tem uma história muito bonita no que diz respeito principalmente à representatividade feminina na política, porque a tua história na política começa ainda com a sua mãe, não é, Maura? Maura, seja bem-vinda ao Toda Mulher. Agradeço, estou muito feliz, muito honrada por esse momento, porque creio que Deus ele escreve tudo na hora certa e no momento certo, né? E para mim é um privilégio estar voltando a essa casa para conversar com você sobre uma história que eu acho que essa história ela permeia não só a minha, mas de todas as parlamentares que comigo estiveram, né? No primeiro ano de mandato aqui, eu ainda muito nova, não tinha nenhum conhecimento bem verdadeiro do que seria essa representatividade, mas graças a Deus foi uma atuação bastante forte, né? Naquela época nós éramos 8 deputadas, uma bancada já muito, assim, até representativa para aquele momento. E hoje eu estou aqui, né? Não apenas contando uma história, mas dizendo que eu fiz parte dela e de forma efetiva. Então, para mim é um privilégio estar hoje aqui no Toda Mulher, conversando com você, que já marca história também aqui no Parlamento, né? Tenho ouvido muito das outras deputadas, as suas entrevistas e a forma também como você trata e engrandece o papel da mulher, né? Parabéns para você também. Eu que me sinto honrada em receber essas pessoas assim, mulheres como você, né, que tem trilhado, tem feito, aberto caminhos para que outras mulheres se inspirem, né? E como eu falei, inspiração. Sua inspiração começou dentro de casa, com uma mulher que também, né, participou ativamente da política, foi prefeita da sua cidade, e isso foi um ponto essencial, né, no teu caminho profissional. Hoje, uma mulher que tem muita história na política, não é, Maura? A minha mãe, ela é uma fonte de inspiração até hoje, né? Não só para mim, mas para toda a população de Lago da Pedra, tanto que teve 4 mandatos de prefeita. E engraçado que até hoje as pessoas chamam, dizem a Raimundinha, a dona Raimundinha e a Mãe Santa, né? Eles chamam de Mãe Santa pelo carinho, pela forma como ela sempre tratou as pessoas e o trabalho que ela fez. E isso também me estimulou, me inspirou. E eu fui deputada muito nova naquela época. E depois disso, eu fui um mandato, depois o meu irmão, Valdir Filho, que também foi deputado, né? Foi o que faleceu naquele acidente de avião. Depois eu o substituí novamente. E a gente tem conseguido marcar essa história. Eu lembro bem quando a gente fala de como marcar essa história, da forma como nós, o deputado João Evangelista, foi o presidente conosco, naquela época em que nós tivemos a condição das comissões terem um trabalho efetivo, né? Eu fui presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos pela primeira vez na história do Estado do Maranhão e da Assembleia. Nós tivemos a possibilidade, como uma mulher presidente, né, de uma comissão, diminuir passagem de ferry-boat. Foi assim um marco naquela época, porque nunca... Acho que até hoje nunca se conseguiu isso, né? E a gente, com a sensibilidade, né, trazendo essa coisa da mulher para a conversa, para o diálogo, e nós conseguimos. Também interiorizamos o programa Luz para Todos. Foi assim um marco também na história do nosso estado e dessa casa. Claro que eu não construí sozinha, porque nós tínhamos um presidente que nos apoiava, nós tínhamos companheiros deputados também que fizeram com que
esses eventos, né, essas participações efetivamente mudassem a vida das pessoas. Então, eu fico assim, muito lisonjeada quando eu ando, né, no estado do Maranhão, e as pessoas, é a deputada Maura, olha, ela que colocou a luz assim, na forma tão carinhosa do reconhecimento do nosso trabalho, que eles dizem assim, olha, foi ela que trouxe a luz aqui para o nosso povoado, olha, foi ela que diminuiu a passagem de ferry boat. Então, para a gente, é sempre assim, gratificante você entender o seu papel, né, como deputado, que não é fácil, fazer política, né, ser legislativo principalmente. Hoje eu sou executivo, mas eu sei, por isso, sempre procuro acolher as demandas do legislativo, porque não tem nada melhor do que nós nos colocarmos no lugar do outro, qualquer que seja a circunstância, né? Então, é difícil se fazer política no estado como o nosso, no Nordeste principalmente, né? E você ter esse acolhimento das suas demandas, dos seus sonhos, você poder se colocar no lugar do cidadão e de forma direta poder influenciar na vida dele. Eu fico assim, em êxtase, quando eu me lembro mesmo do que a gente pôde e que ainda estamos contribuindo, mas agora de uma forma mais direta, como executivo. Então, o legislativo tem o seu lado bom também, né? Aqui é a casa das leis, né? Se não tiver uma lei para regulamentar, uma política pública, é difícil fazer isso. Mas eu já falo mesmo, efetivamente, daquilo que você pode realizar, né? Porque o legislativo, ele cria, ele vai lá, ele busca, ele ouve a população, né? E o executivo, ele demanda, ele executa, né? Aquilo que já vem do legislativo. Então, é um poder, um outro complemento, complemento de um no outro, né? E assim, eu ficava assim, muito encantada quando, mesmo com todas as dificuldades que nós temos, né, por ser um estado rico em todos os seus potenciais, mas infelizmente ainda vivemos com uma demanda muito grande de extrema pobreza, né, que isso ao longo dos anos a gente tem percebido, as políticas públicas, como nós estamos vendo hoje aqui com o próprio governador Carlos Brandão, a gente é um anseio, a determinação de quem conhece a realidade do povo, porque só se conhece quando você está na base. Esse é o meu pensamento. É onde acontece, de fato, as necessidades do cidadão, né? É na base, é no município, é lá que nós vivemos. Por isso eu te falei da diferença do que é você ser legislativo e executivo. Eu até brincava que quando eu fui deputada a primeira vez, minha mãe era prefeita. E quando eu chegava, eu fazia uma analogia quando você vai fazer um bolo, né? Quando eu chegava, a massa estava posta, né, mexida, todos os ingredientes ali, e muitas das vezes já pronto o bolo, só para a gente comer. E depois foi o inverso, eu fui ser prefeita, então eu tive que fazer todo esse processo e demandar a resposta de imediato para a população, porque lá você não pode esperar. A população requer o... E nem a população entende, né? Porque tem coisas que são urgentes. Então é diferente do deputado. Eu digo assim, quando eu comecei, eu tenho saudade de voltar a ser deputada, né? Porque amanhece o dia, você está com uma demanda muito grande, as pessoas, voluntariamente, elas te depositam a confiança em você. E quando você tem responsabilidade, ele te sobrecarrega de alguma forma, né? E eu senti esse peso. Hoje eu já consigo lidar com essas situações melhor, porque você vai, né, amadurecendo também, vai tendo esse sentimento de que nem tudo tu pode, mas o que tu podes, tu deves fazer e executar. E eu tenho feito isso e, graças a Deus, tem surtido um efeito, as pessoas têm reconhecido. Estou no meu 4º mandato de prefeita. Esse último já não era uma coisa que eu gostaria de ter sido, né? Porque quando a gente está aqui, quer crescer, né? O vereador quer ser prefeito, prefeito quer ser deputado e assim sucessivamente. E, de repente, eu creio muito que está na palavra de Deus, que o homem ele constrói os seus caminhos, mas Deus é que determina. De repente, eu tive que fazer uma volta de 360 graus, voltar a ser prefeita da minha cidade, né? E Deus tem me dado essa possibilidade de, literalmente, mudar a vida das pessoas. E isso me fortalece cada dia mais. Agora, você concorda que quando a mulher está ocupando esse espaço na política, você até falou, né, com um olhar mais sensível, de fato ela consegue ver alguns pontos que não é que os colegas homens não vejam, mas assim, existe uma
é como se ela priorizasse algumas coisas que são importantes, sobretudo naquilo que diz respeito à própria mulher. Você concorda que é por isso que é muito importante ter essa equidade nesses espaços, principalmente no legislativo, por exemplo, onde as leis são feitas? Eu creio não, eu tenho certeza que precisa. É o que eu digo, tudo é um complemento, não é que a mulher seja a condição, se a mulher for, vai ser melhor. Não, eu acho que tudo é uma sensibilidade que a gente tem mais aguçada, né? O fato de ser mãe. Eu digo assim, eu tenho 51 mil habitantes. Então, eu me sinto mãe, eu me sinto responsável por essas 51 mil pessoas, eu me sinto responsável. Vou te dar um exemplo prático disso, né? Quando eu assumi a primeira vez, nós não tínhamos nenhum médico que fosse filho da minha cidade, né? E pelo fato de nós entendermos que a educação é a chave para a mudança de tudo, nós começamos a fazer um trabalho intensivo mesmo de conscientização, de palestras, para as famílias se sentirem apoderadas disso, né? E se sentirem responsáveis por essa mudança. E nós conseguimos. O fato é que hoje toda a nossa equipe, fora os especialistas, todos são filhos de Lago da Pedra. Então, foi um avanço. Todos os nossos médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos. E eu procuro acolhê-los para dar uma resposta de que vale a pena a gente acreditar que é possível nós mudarmos de vida, é possível nós melhorarmos. E eu faço isso assim com prazer, de acolher e também estimular para que esses exemplos dos que estão hoje lá sirvam para os outros, né? E nós temos colhido bons frutos. Agora, na jornada pedagógica, que nós iniciamos agora, eu mandei, né, pedi para fazer um vídeo justamente ouvindo os filhos de Lago da Pedra, que hoje estão em outros estados, que conseguiram se sobressair, que são hoje referências, né, para os nossos munícipes, para também fazer isso como uma fonte de inspiração para eles. Então, são coisas assim que eu falo, eu encho meus olhos, meu sorriso. Dá para perceber sua felicidade, de felicidade, né? Mesmo, de poder agradecer a Deus, porque isso é Ele. O homem, ele não conhece outro homem, mas Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso sentimento, conhece as nossas intenções. Então, eu creio que não foi por acaso que Ele me colocou novamente lá. Ele tinha um propósito, e Ele tem um propósito na minha vida, na vida dos nossos cidadãos maranhenses, de poder contar essa história, de poder relembrar tudo que nós contribuímos para esse poder, de poder agradecer, né, aos companheiros, os deputados e deputadas que fizeram parte dessa história, que construíram junto conosco esses 190 anos de história, porque ela não foi construída tão somente pelo nome, né, a Lema, a Assembleia, foi por pessoas, por gente, por ser humano que tem sonhos, né? Exato. Que tem vontade de fazer. Sabe, né? Às vezes existe assim, hoje em dia se fala, tem muitas campanhas negativas a respeito da política. Existe aquela coisa, a política é ruim, isso e aquilo, o que não é verdade. Às vezes a falta de conhecimento da própria população sobre o papel de cada agente político faz com que notícias falsas, histórias mal contadas circulem muito mais. O que é certo é que quando a pessoa assume esse espaço, ele assume uma responsabilidade, porque ele é um servidor público. Tem o ônus e o bônus, né? Tudo ônus, na vida, né? Tem o ônus e o bônus. Então, assim, cada mandato tem uma contribuição, tem um legado. Às vezes tem uma proposta, um projeto de lei que não se torna lei, mas ele vem com uma intenção de atender aquela base, aquela demanda da base que ele conhece. Então, todo mundo contribui de alguma forma. Eu vejo assim, em relação aos políticos de uma forma geral, né? Infelizmente, tudo na vida, todos os segmentos, todas as profissões, tem os bons e os ruins, né? Todos. Tem um bom médico, tem um bom advogado, tem um mau médico. Isso nós vemos todos os dias nos noticiários. E o político, assim também, é um ser humano, todos nós erramos, todos nós temos os nossos defeitos. Qualquer que seja a tua profissão, qualquer que seja o teu cargo. Mas, infelizmente, quando se trata de político e de política, todos somos colocados na mesma caixinha, no mesmo saco, vamos colocar bem diretamente assim, né? E então as pessoas não dizem assim, porque a Márcia, ou a Maura, ou a Francisca, ou o João, ou a presidente da Assembleia, ela teve esse legado, ela contribui. Quando qualquer deslize, ou que isso é normal do ser humano, qualquer um de nós, temos os nossos
nossos defeitos e temos as nossas virtudes. Mas as pessoas já olham o político só para os defeitos, né? Não vê o que você disse, o que ela contribuiu, o que ela fez, o que ela somou para mudar a realidade da sua comunidade. Ainda mais nessa época aí, que rede social, né? E tem aquele tribunal de júri, que as pessoas decidem a vida das pessoas. É mais difícil. Para a mulher é mais difícil ainda. Esse julgamento é mais difícil? Você sente isso? Eu vou falar de mim, né? Eu acho que é muito difícil e eu lembro, isso me faz relembrar quando eu assumi a primeira vez como deputada. Eu era muito jovem, muito bonita, por sinal, né? Olha eu aqui. Era muito bonita. E tentaram me rotular assim. Claro que alguns carinhosamente, que a gente sabe, né? Que eu te disse, tem sempre os dois lados da moeda, né? Então, era mulher bonita, aquela mulher que tinha uma presença, que realmente tinha, né? Mas que talvez para alguns não tivesse conteúdo, né? Então, é sempre colocado assim, a mulher... Você tem que provar todos os dias, todos os momentos, eu sei que você já passou por isso também, todos os segundos você tem que provar que você é capaz, que você pode e deve e faz a mudança, né? Então eu passei por esse processo. Hoje já não. As pessoas já sabem que a Maura Jorge, ela tem uma postura, que a Maura Jorge é e sabe fazer as coisas. Lá, por exemplo, o slogan da minha campanha, eles mesmos colocaram, ela faz. Então, quando fala no meu nome, todo mundo já tem uma propositura de que eu faço, de que eu realizo, de que eu sou. E eu me aproprio do que eu sou. Porque eu acho que a primeira pessoa que tem que se apropriar disso somos nós. Se tu não te valorizar, se tu não te amar, se tu não te achar capaz, quem vai achar? É claro que tu vai ter que provar e comprovar, e como tu diz, todos os dias isso. Mas é a nossa missão. Ou que sejamos mulher ou não, não é a condição de ser mulher que vai dizer que eu sou capaz, né? É a minha vontade, é a minha experiência, é a forma como eu me conduzo, é a forma como eu me imponho diante das situações, dos problemas. Problemas todos nós temos. O legislativo tem, o executivo tem, o governador tem, o presidente. Mas da forma como tu encara os problemas, como tu faz com que eles sejam menor, né? E aí eu trabalho assim, a minha mente assim. Todo dia eu tenho um problema? Tenho. Mas eu não tenho o que resolver? Então vamos para cima. E eu vou mesmo e resolvo. Essa coragem faz diferença, né, Maura? Com certeza, eu bato nas portas, eu exijo o direito do meu povo, seja quem for. Eu estando correta, eu estando certa, eu digo assim, nem o Papa, nem o governo, nem deputado, ninguém. Eu vou lá e vou realmente buscar aquilo que é de direito. Eu costumo dizer que, assim, toda mulher que está na política é uma alma muito corajosa. Porque audaciosa no sentido mesmo muito positivo, porque existe um sistema que ainda é patriarcal, que ainda é machista, que ainda tem aquele rótulo, né, que você tem que, como a gente falou aqui, comprovar todos os dias que você é capaz, porque se você descansa um pouquinho, aí não dá certo. Ela não é capaz de fazer isso, e isso aí a gente está quebrando, né, na medida que mais mulheres como vocês, né, estão aí fazendo essa história. A gente vai para um rápido intervalo, Maura, e já já a gente continua a entrevista com a ex-deputada estadual Maura Jorge. Não saia daí. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Hoje, em nosso programa, eu e a prefeita Maura Jorge, ex-deputada estadual do Maranhão, conversamos sobre protagonismo feminino na política, em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão. 190 anos, de lá para cá, só 50 mulheres, 52 mulheres, porque entraram 2 novas agora. Estiveram nesse parlamento, entre 500 e tantos homens, não é, ao longo dessa história. Um número ainda muito pequeno, né? As mulheres ainda precisam alcançar, existem leis hoje que ajudam, né, nessa participação, mas ainda existe uma resistência na hora da escolha, né, na hora do voto. A população ainda, eu acho que meio que ainda, né, fica na dúvida na hora de dar seu voto. Por isso, mulheres assim, como vocês que fazem essa história, são tão importantes, não é, para incentivar outras mulheres. Além da sua mãe, outras mulheres também te incentivaram, Maura? Olha, eu posso dizer muito
pertinho a minha mãe, essa eu posso dizer. As outras a gente... Admira, né? Admiro, mas eu não tinha um conhecimento de vida, de procedimentos. Você escuta alguém falar, como eu falei até pouco, né, de discursos em que eu me inspirava, mas, de fato, acho que a maior inspiração é aquela que você vê o procedimento, você vê o agir, né, você vê o compartilhar do discurso com a prática. Eu até brinco muito que o político, né, ele tem um dom muitos, ou a maioria, né, tem um dom da oratória, do convencimento. Mas o que é difícil mesmo, o que é desafiador, é você trazer esse convencimento da palavra que você faz no seu discurso, nas reuniões, para uma forma prática que as pessoas possam vivenciar, né, possam comungar o que tu diz com o que tu faz, né? Então, assim, por isso eu me inspirei nela, porque ela dizia, ela fazia, né? Então, eu trago isso para a minha história, né? Para que eu possa continuar sempre tendo essa sensibilidade de ouvi-la. Até hoje, quando tem alguma dificuldade, ela diz, minha filha, tu já atendeste fulano de tal? Fulano de tal está querendo falar contigo. Eu vejo. Ou seja, ela está na política ainda, né? Não, ela é ativa. Eu até brinco, eu digo, ela bota todo mundo no bolso, porque ela é muito ativa. Ela está lá presente, ela se sensibiliza com as pessoas. E isso, para nós, que já temos mesmo esse viés, né, de nos colocarmos no lugar dos outros, ele vai cada dia mais nos incentivando a ser cada dia mais uma pessoa melhor. Aí sua filha agora também entrou na política, né? Um exemplo vai puxando outro exemplo. A Tayane, né, a Thay Evangelista, que é nossa vereadora, né? Na verdade, como eu te disse, a gente faz planos, mas Deus que determina, né? Eu, há uns anos atrás, eu pensei de colocá-la, né? Tentei incentivar, mas ela não quis. Ela estava na medicina, muito bem, como é uma médica, graças a Deus, bem-sucedida e tudo. E aí não quis, né? É empreendedora, tem outras áreas que ela atua e tudo. E aí, quando foi agora, resolveu. E resolveu num momento de muita dificuldade. 3 meses de campanha. Gente, vocês imaginem o coração de uma mãe. Numa campanha lá em Lago da Pedra para a prefeita, né? Não podia estar aqui presente, mas as orações, todo mundo orando, constante e tudo. E Deus, como eu disse, Ele conhece os propósitos, né? E sensibilizou centenas e milhares de maranhenses, em especial de São Luís, que acreditou e deu esse voto de confiança. Então, não tenho dúvida, vocês não irão se decepcionar. Pelo que eu conheço, bem verdadeiramente, né, o íntimo da minha filha, né, a forma como ela é, que ela já fazia um excelente trabalho, mesmo sem ser política, né, ela já incentivava outras mulheres através do empreendedorismo, tantos trabalhos, né, como ela faz o sopão também, já há muito tempo, nas ruas, trabalho que não dependia do mandato, né? Ela já fazia isso. Tal, como tu diz, a história nossa, da minha mãe, né? O exemplo, né? O exemplo, ele é melhor do que a palavra, né? Ele é mais forte do que as palavras. Os nossos exemplos para os nossos filhos e para as pessoas são muito mais fortes do que o que a gente fala, do que a gente discursa, né? E isso também vem do esposo dela, do deputado Neto Evangelista, foi um baluarte nessa campanha dela aqui, né? Então, assim, eu creio que isso tudo influenciou demais, né? Para que ela tomasse essa decisão e Deus fruiu, deu todas as condições, sensibilizou, tocou corações de pessoas que não a conheciam e que votaram nela, né? Então, eu tenho certeza que ela fará o melhor trabalho aqui na Câmara Municipal de São Luís. Não tenho nem dúvida disso. E agora, voltando a falar do teu mandato aqui, dos teus mandatos aqui nessa casa, assim, teve algum momento que te marcou bastante? Eu sei que é um trabalho, é muito trabalho, né? As pessoas têm que entender que os parlamentares têm aqui dias muito corridos, de muito trabalho, de muitas decisões. Tem algum dia especial, assim, que te marcou e que te fez entender, falou assim, é meu lugar aqui, a política é meu lugar? Tem. Eu vou citar 2 episódios. O deputado João Evangelista era o presidente da casa. Nessa época, a maioria dos nossos municípios, principalmente esses mais distantes, não tinha energia, né? Foi a época que, se não me engano, a memória era Dilma, que era ministra. E aí o deputado João Evangelista, marcou uma audiência para a bancada toda, todos os deputados íamos a Brasília para pleitear, para que o programa avançasse no Maranhão. E nós fomos, né? Foi toda a bancada.
E no dia lá da audiência, a Dilma simplesmente, toda a bancada da Assembleia estava lá. Aí ela mandou avisar que não poderia atender a Assembleia, né, porque tinha tido eu não lembro bem o que foi. Eu sei que ela não foi. E eu, como sempre, muito ousada, muito determinada, fui para cima lá na hora, que eu achava que aquilo era uma falta de respeito com a Assembleia, porque nós não estávamos ali para lutar por que fosse para nós, mas era pelo povo. Eu sei que eu marquei naquele momento ali, todo mundo ficou meio espantado com o meu posicionamento. Então, foi uma coisa que marcou, porque eu achei que era importante. E muitas das vezes, a maioria, né, das pessoas, elas se intimidam diante das outras que se acham maior do que elas, né? E eu nunca me achei menor do que ninguém. Eu estou aqui na representação, como eu estava lá, de um povo, não era na representação tão somente de um poder, mas era de toda uma população do Estado que precisava de um posicionamento. Nós não estávamos ali para brincar, vamos todo mundo passear. Nós fomos para resolver uma demanda que era muito grande. E aí eu fiquei muito indignada, isso me marcou muito, mas me marcou também pelo meu posicionamento na hora lá. E depois, em consequência disso, o João me botou na presidência da Comissão de Obras, que eu acho importantíssimo que os deputados trabalhem essas comissões, né? Porque elas podem interiorizar, podem ir na base, ouvir as pessoas, que é diferente. Você está aqui, mas o importante é você estar lá perto da população, ouvindo o clamor, ouvindo o sentimento que cada um tem, né? E nós fomos. Eu era a presidente, Dutra era o vice-presidente da comissão e João me botou justamente para equilibrar, né? E nós fomos e andamos esse Maranhão. Olha, nós fomos para aquela região de Barreirinhas, não tinha estrada. Nós íamos naquelas Toyota, atolava. Mas aquilo ali, para mim, era assim o máximo. Era prazeroso saber que nós estávamos ouvindo as comunidades, que nós estávamos resolvendo uma demanda que outrora estava muito distante, né, de que acontecesse. E que nós aqui, que temos tudo todo dia, às vezes a gente não valoriza. São pequenas coisas que eu faço isso também com uma reflexão aqui para todos nós, inclusive para a Assembleia Legislativa, da importância que é nós nos colocarmos no lugar do outro, fazer essa itinerância da Assembleia. Isso é tão importante, porque eu senti isso. A gente escutava, olhava aqui, assim, via no olhar daquelas pessoas a esperança de quando a gente chegava lá, de saber que ali estava o poder legislativo, que ali estavam deputados, então para eles era o máximo estarmos ali. E foi o máximo a gente também devolver para eles aquele olhar brilhante ali, a solução dos problemas, né? Então isso me marcou muito, né? Eu até me emociono verdadeiramente, viu? Porque foi assim espetacular a gente poder sentir, né, aquele amor, aquele carinho e a necessidade que é tão latente, que para nós que temos tudo todo dia, você levanta, você tem energia. Quando eu vou fazer as reuniões lá em Lago da Pedra, que eu vou para sensibilizar mesmo, agora mesmo eu fico com todas... Fui anunciar o piso da enfermagem e eu trouxe isso para eles. Eu digo, olha, nós, o poder, está fazendo a sua parte, agora vocês precisam fazer a de vocês. E qual é a de vocês? É se colocar no lugar do paciente. Como é que vocês gostariam se fosse a tua mãe, se fosse o teu filho, um parente teu que fosse lá, que aí você chega, a pessoa nem olha para o paciente. Às vezes está no automático, né? Ali, já está. Então se sensibilize, se coloque, sintam a dor do outro. Porque quando você sente a dor do outro, você muda a história, você muda a vida das pessoas, né? E isso, assim, eu faço, e aqui não é com nenhuma demagogia, até porque nem preciso, né, desse recurso. É verdadeiramente, quem me conhece, quem convive comigo sabe que essa é a Maura Jorge, de verdade, transparente, que não manda recado, ela diz, ela dá o recado que ela quer dar. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um marco e faz a diferença para nós que somos mulheres. Você demonstrar isso, essa empatia com o outro, se colocar, qual é a dor que tu está sentindo, eu posso resolver. Nem tudo tu vai poder, mas tu ouvir. A pessoa já chega, o paciente já chega doente, porque, né, tá com alguma enfermidade. Aí tu nem escuta, tu nem olha, o médico às vezes não levanta nem o rosto para olhar, para saber, né, enfermeiro, técnico. Então eu faço isso, eu faço esse exercício
Aí eu digo assim, às vezes, eles até se espantam. Estou numa reunião, eu digo, bora todo mundo levantar. Aí todo mundo levanta, né? Sem saber o que é que eu quero instigar com levantar. Aí agora senta todo mundo, aí todo mundo senta. Foi fácil vocês levantar? Foi. Então, vamos agradecer, porque você pôde sentar e levantar. Olhe para os lados, quantos milhares de pessoas não podem fazer um exercício tão simples, que nós não valorizamos, né? Vocês já tomaram café hoje? Aí um levanta, já, outro não. Se tu não tomou, foi porque tu não quis, mas tu tinha nem que fosse o pretinho. Tá difícil hoje, porque tá caro, né? Mas tu tomou, né? Tu tomaste o teu cafezinho preto. Tu já almoçou hoje? Quantos milhares de pessoas não almoçaram? Tu pode hoje, tu tem o teu emprego, porque às vezes não valoriza, reclama todo dia, murmura. Então, valoriza o que tu tens, vai buscar. Esse é o sentimento que nós temos que ter, de estar sempre buscando estar melhor, porque senão a gente morria. A gente se acomoda, né? São os desafios. Eu fico imaginando você falando aí, eu fico imaginando você no plenário com essa energia toda, né? Tendo que lidar com aquele, com vários colegas deputados, ter que fazer valer, né, a sua ideia, a sua pauta, o seu projeto de lei, indicação. Dá para imaginar que foi algo que foi bem desafiador, mas também que foi muito bom, né? Mas isso também, isso vai acontecendo naturalmente. Quando a gente chega, é um ambiente novo, né? Para todas nós mulheres que alcançamos isso, que é difícil chegar aqui. É difícil exercer o poder, é difícil chegar ao poder. Por que você acha isso? O que na sua opinião, torna mais difícil essa chegada da mulher? Eu acho que tem que ser um trabalho de base, tá? De educação, base, de conscientização, de dizer que nós somos capazes, que nós temos que mostrar. Nós temos que mostrar todos os dias, como eu disse, que não é só na política, é em tudo na nossa vida. Mas nós temos que fazer valer. Eu tenho certeza que hoje, as pessoas que me conheceram, que presenciaram a minha história no primeiro mandato, já no segundo foi diferente, já no terceiro foi melhor, no quarto foi melhor. Por quê? Porque eu consegui evoluir, mostrando que eu era capaz, que eu sou capaz, assim também. Porque que as pessoas me veem, ai, a Maura Jorge, rapaz, tu respeita, que a mulher é forte, a mulher é determinada, a mulher faz. Por quê? Porque eu consegui impor essa característica, não com a palavra, mas com posicionamentos fortes, com posicionamentos sérios. Nunca me deixei, porque é homem ou porque é isso ou aquilo. Não. Nós estamos de igual, né? No sentido do poder aqui. Então, se nós somos iguais, nós estamos na luta, trazendo, porque o homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher, não é uma briga de gêneros, né? Eu acho que é uma afirmação de que nós, enquanto mulheres, temos a mesma capacidade. Eu sempre digo que nós não precisamos guerrear com homens. Nós precisamos nos unir e mostrar o nosso valor, que nós somos capazes, e isso tem que ser lá trabalhado desde baixo. Que aí é que vem também o papel da Assembleia, que hoje tem uma bancada forte, tem uma procuradoria, tem uma mulher. A Procuradoria, a presidente da Assembleia, que tem feito um excelente trabalho, quero parabenizar, e todas as mulheres que estão hoje nessa casa, sem esquecer todas as outras que vieram, que somaram e que foram também, fizeram história nessa casa, né? Então, é um momento também de reflexão. Porque se você for me deixar falar, nós vamos aqui a noite toda, porque eu amo, né, conversar, dialogar. E, assim, é um momento importante para essa casa, não só para as mulheres, mas para o parlamento, de uma forma geral, para que nós possamos, nesses 190 anos, trazer a reflexão. Qual é o nosso papel aqui nesta casa? O que nós podemos fazer para mudar a vida de verdade das pessoas? O que nós podemos unir as nossas forças com os poderes sem ser subserviente a eles, né? Porque uma coisa é você ser parceiro, outra é você ser subserviente. E eu creio que a Assembleia hoje está fazendo esse papel, né, importante de trazer a união dos poderes para mostrar a necessidade que é essa integração de poderes, para mostrar para a população que aqui não temos 42 deputados defendendo as suas bandeiras ideológicas partidárias, mas nós temos 42 deputados e deputadas que defendem a causa de um povo, de uma gente que precisa ser abraçado, que precisa ser olhado, precisa ser visto como um Estado que cresce, que tem potencial de todas as formas para ser o maior e o melhor Estado desse Brasil. Eu vou citar um exemplo aqui, nós não podemos nem comparar. Bem que o Piauí
com o Maranhão, no sentido de potencialidades, né? Falando nisso. Não, longe de mim, que eu tenho até um genro que é piauiense. Não estou falando mal e tenho parentes e tudo. Nós estamos falando de potenciais, né? O Maranhão tem uma gama muito maior do que o Piauí em todos os segmentos. Todos mesmo. O que eu vejo agora com bons olhos é um investimento que o governador está fazendo no setor do turismo, que é a grande indústria. Você vai para a Europa, para os estados, São Paulo, Rio, onde é que é o investimento maior? É no turismo, porque ele gera emprego, ele gera renda, ele atrai novas empresas para o Maranhão, dar uma estabilidade também no econômico e no social, né? E nas leis também, porque o empreendedor, o grande empresário, ele não vem para o estado onde ele não tem a segurança do que a lei vai favorecer ou não a ele, né? Então, a gente precisa ter essa segurança jurídica para atrair novos investimentos que o governador está fazendo, né? Trazer esse olhar também para a grande indústria que já está sendo feita em Barreirinhas, e não um olhar tão somente para essa área, mas nós temos o turismo ecológico, nós temos o turismo religioso. Toda uma cadeia, né? Uma cadeia imensa, grandiosa, que isso nós precisamos, a Assembleia, eu não sei qual é a comissão hoje que está aqui responsável por isso, mas precisa dar essa alavancada, essa sacudida, vamos para a rua, vamos para as cidades, ouvir a população, né? Nós fizemos isso e eu creio que isso vai ser maravilhoso. O povo quer ver os seus representantes pertinho dele. O que eles estão fazendo? É importante estar aqui? Claro que é. Aqui é o local, é o local do debate, é o local onde você diverge nas ideias, mas está ali comungando dos mesmos ideais, que é servir o povo, né? Mas, assim, fomentar isso de estar perto, né? De levar essa bancada toda. E o povo adora isso, o povo gosta, eles querem se sentir pertinho, querem se sentir representados, né? Nesses 190 anos, qual a tua mensagem para as mulheres que assistem o programa Toda Mulher, né? Que de repente tem aquele desejo de ingressar na política, mas estão ali meio com o pé atrás, ou então, sei lá, que já estão e ainda não estão conseguindo nada. Você é um exemplo de uma mulher na política que deu certo e que está fazendo sua história, seu legado. Qual a tua mensagem para elas, Maura? Olha, primeiro, eu creio que é sempre nos colocarmos na vontade de Deus. Eu acho que é o primeiro passo, né? Todos os dias eu faço isso. Senhor, conduz a minha vida, conduz os meus passos, coloca o teu brilho na minha vida. Então, o primeiro passo é esse, é se colocar naquilo que Deus... Porque quando tu nasceste, eu ou você que está nos vendo e ouvindo, ele já tinha escrito a nossa história, já estava lá. O homem, pelo livre-arbítrio que tem, ele segue rumos diferentes do que ele escreveu. Então, eu sempre te peço a Deus, Senhor, consolida na minha mente, no meu coração, nos meus passos, aquilo que tu escreveste para mim. Acho que esse é o primeiro passo, né? Depois é acreditar que nós somos capazes. Nunca deixem ninguém achar ou colocar na sua cabeça, na sua vida, que você não é capaz. Você é capaz de conseguir tudo o que você quer, os seus objetivos, porque nós mulheres, somos aguerridas, temos sensibilidade, somos humanas, temos o sentimento que é latente, que é aquele de acolhimento. Nunca se deixem abater pelas dificuldades. Elas estão postas, as dificuldades estão postas diante da nossa vida, porque elas testam os nossos alicerces. Elas testam. E quando tu estás alicerçado no alicerce, que é do amor, do carinho, do respeito e do compromisso, todas as outras coisas são superáveis. Então, creia, você é capaz, você vai conseguir. Porque assim eu fiz e eu faço todos os dias. Eu renovo esse compromisso comigo mesma, que sou capaz e vou conseguir e faço. E aí, está nos teus planos, de repente, voltar aqui para casa? Olha, eu sempre digo que Deus... nós fazemos os planos, Deus traça os seus caminhos. Vou dar um exemplo. Naquela legislatura que eu fui candidata ao governo do Estado, eu tinha um mandato naquela época, naquele momento político do Estado, eu tinha um mandato de deputada federal tranquila, sem fazer muito esforço, né? Mas o que é que Deus fez? Se tu me perguntar o porquê e como, eu não sei te responder. Sei que foi a vontade de Deus, porque eu nunca passou pela minha cabeça em ser candidata ao governo do Estado. Não que eu me achasse menor, mas era uma coisa tão improvável para mim. Eu estava sem mandato naquela época, né? Eu tinha deixado de ser prefeita,
estava sem mandato, eu não tinha um prefeito me apoiando, eu não tinha um deputado, eu não tinha um vereador, e ousadamente saí candidata ao governo do Estado com um partido, porque a princípio, quando nós conseguimos fechar um acordo, nós tínhamos 8 partidos, depois exauriram isso todos, e eu fiquei com praticamente um partido. 2, mas eu só pude contar com um. E eu fiz uma campanha de governo do Estado que ninguém acredita. Eu rodei esse Maranhão numa SW4 com 4 pessoas dentro, 4 crianças, 4 jovens, né? Um era o meu filho, um motorista que anda comigo, tem 30 e poucos anos, um outro era um garotinho, um rapaz que filmava, e um outro que ditava o que a gente queria. Uma campanha de governo do Estado, nós tínhamos o ex-governador, o ministro hoje, Flávio Dino, que estava no governo, como governador do Estado, Rosiana, que tinha sido governadora 4 vezes, se eu não me engano a memória, filha de ex-presidente, que eu tenho o maior carinho e respeito por eles, o Roberto Rocha, que estava no mandato de senadora, e a Maura Jorge. Ousada, aí os meninos até brincam, saliente, que a gente usa esse termo no interior, né? Saliente, sem mandato, sem nenhum apoio expressivo, né? O partido contra mim, até o próprio partido. E enquanto os outros rodavam 2, 3 municípios, né? Porque tinha um avião e tudo, eu rodava 1000 quilômetros para ir me reunir com o presidente de uma associação, não diminuindo o presidente da associação, mas era pela grandeza do que eu estava pleiteando, né? E assim eu fiz. Onde tinha alguém que dizia, eu quero ouvir a Maura, não me interessava se era o prefeito, que eu não tinha mesmo, se era o vereador, eu ia lá ouvir a comunidade, levava a minha mensagem. E eu vou repetir aqui, não sei qual é a tua fé, né? E eu ouvi uma vez, antes da minha candidatura, eu vi uma amiga, que é evangélica, ela disse, numa oração, ela disse, olha, Deus vai soprar o seu nome em todo o Estado. E eu não entendi o que era soprar o teu nome em todo o Estado, porque não me passava nem pela cabeça, nunca. Estou dizendo como é que eu poderia pensar em ser candidata ao governo do Estado. E, literalmente, eu me sinto a grande vitoriosa daquele momento político, né? Fiquei imperatriz, eu só perdi para o governador Flávio Dino, fiquei em segundo lugar, a Sailândia também, aqui tive uma votação expressiva, sem ter nada, não tinha tempo de televisão, não tinha nada. Então, literalmente, Deus cumpriu aquilo que ele havia dito antes. Por isso que eu te disse, está escrito, o que ele escreveu para você, ninguém tira. É consolidado. O que ele escreveu para você, vá para cima, porque ninguém tira. E assim eu fiz. Não pensei, vai ser, vai dar, não vai. Eu sabia que era, vamos dizer, impossível, mas eu estava lá fazendo a minha parte, levando a minha mensagem, né? E assim eu fiz. Então eu creio que esse deve ser o nosso papel, da mulher, né? Respondendo, enfatizando o que você me disse. É acreditar que você pode. Não se importe com as circunstâncias. Não se importe com as dificuldades. Vá para cima. Em frente. Então, eu sou assim. O que Deus tiver reservado para mim, que eu não sei o que é, eu vou acolher. Se ele achar vai ser isso ou aquilo, vou cumprir meu mandato lá, que tenho 4 anos, né? Foi assim, uma votação expressiva, ganhei assim, de todos, com reconhecimento do meu trabalho lá. Estou fazendo um trabalho, creio, de excelência por toda a aprovação. Agora mesmo o governo mandou fazer uma pesquisa. A minha aprovação lá é mais de 70%, maior do que dos outros poderes. Então, para mim, isso é uma satisfação, é uma gratidão que eu tenho a Deus. E quero dizer aqui também, agradecer você pelo esse carinho, pela forma como você está conduzindo esse programa. Obrigada. E parabenizar do fundo do meu coração mesmo. E dizer que outras mulheres precisam também externar isso aqui, dizer das suas angústias, das suas vitórias, das suas conquistas. E a gente está de portas abertas, pois é, né? E que o meu desejo, né, que esse momento seja de reflexão também, por esses 190 anos, que nós temos de comemorar muitas vitórias, muitas conquistas, que Deus possa fluir no coração de todos os deputados e deputadas, força de vontade, garra, determinação, e lembrar também, né, de agradecer a todos os funcionários desta casa,
né, que durante esses 190 anos, alguns já se foram, mas que marcaram aqui esse momento que hoje nós relembramos aqui. Todos os funcionários, deputados, deputadas que se foram, quero parabenizar, né, por toda essa história que foi construída a muitas mãos, né, mãos aguerridas, mãos unidas. E o meu desejo é que tudo isso possa continuar crescendo, influenciando outras vidas, influenciando outras mulheres. Esse é o meu desejo. Maura, muito obrigada por novamente falar que é uma honra receber você aqui. Você tem uma linda história e com certeza quem assistir essa entrevista vai ficar também emocionado. Foi um prazer imenso te receber aqui no programa Toda Mulher. E eu segurei as lágrimas, viu? Porque eu sou muito emotiva. Obrigada. Obrigada também a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Até nosso próximo encontro.